capitalismo. Na máquina de democracia burguesa, parlamentar ou ditadura, certo? Só se produz capitalismo. Então, quero reivindicar, certo? Uma parte do que colocou o companheiro, justamente porque traz essa questão. As novas formas que nós temos que construir de relações sociais têm que ser feitas aqui e agora. E cada vez mais se esquece na esquerda isso aí. É o exercício da democracia direta, certo? Da luta em conjunto e decidida em conjunto. É a cogestão, é a autogestão. Isso que é, e cada vez se esquece mais. Porque o parlamento só produz, gente, vocês vão me desculpar, mais capitalismo. É a forma mais democrática? É a forma mais democrática. A gente está dentro dela? Está dentro dela. Temos que estar aqui? Tem que estar o Paulo onde está? Tem. Mas a gente não tem que esquecer, certo? Que isso aqui é parte da essência do capitalismo. E que a essência do capitalismo é, certo? Explorar homens por outros homens. Então, meio que quero fazer, trazer o que o companheiro trouxe e introduzir essa questão, que é a questão dessas formas diferentes que a gente tem que construir aqui dentro. E que não se constroem dentro do parlamento burguês, nem se constroem dentro, certo, das fábricas. Meio que mais uma coisa que ganhei o dia, que eu ia dizer, digamos, da fala de Paulo, que foi maravilhosa, certo? Que neste país ou seja, renda significa ganância, desculpa. Da parte dos ricos, sim. Imposto de renda. O que significa imposto de renda? É imposto sobre a renda, não é isso? E neste país é o único país, certo, onde salário é renda. Este país, que está tudo o que você falou, está perfeito. Já tem mais uma coisa. Ele trouxe um elemento que eu não conhecia, certo? Que eu, com as minhas ações que não tenho, da Volkswagen, eu ganhava e era isento de imposto, certo? Não sabia. Mas uma coisa que eu quero dizer é que eu tive essa surpresa quando, em um tempo pequeno da minha vida, fui dono de uma empresa e falei, mas como? Eu ganhei dinheiro na minha empresa. E o contador falou, não, a gente fez uns arranjos aí, você não precisa pagar, não. Não. Aí eu fui ver, o imposto de renda, 3/4 dos impostos de renda, quem paga é assalariado. Empresa capitalista neste país não dá lucro, não paga em cima da renda. Só 25% do total do imposto de renda. Certo? É isso. Agora, Fátima. Boa tarde a todos, meu nome é Fátima, eu sou aposentada e fiquei super interessada em participar do núcleo daqui de Niterói. Eu sou nova aqui em Niterói, na verdade, né? Eu sou fluminense, mas morei muitos anos em São Paulo e quando me aposentei voltei para minha terra querida, né? Mas assim, eu sou marxista também e concordo e assim, eu quero colocar uma coisa mais prática aqui. Né, como disse Marx, né, a libertação do trabalhador é obra do próprio trabalhador. E a minha proposta é assim, porque a gente precisa, tudo que a gente está fazendo, eu acho que é necessário que a classe trabalhadora, principalmente setores mais precarizados, tenha uma participação ativa. E para isso a gente precisa fazer a disputa ideológica. Né, por isso é muito importante, né, a questão da comunicação mais democrática e enfim, a iniciativa do programa do Paulo, que deve ser assim, eu
Eu vou, agora peguei direitinho a dica lá para acompanhar, né? Mas, assim, a minha proposta é assim, a gente precisa fazer essa disputa ideológica e eu tenho uma proposta de um trabalho territorial com a população mais precarizada, porque dificilmente a população mais precarizada, de baixa escolaridade, chegaria a um fórum como esse, por exemplo, iria ter acesso a informações, né? E, assim, eu acho que uma forma, assim, eu estou pegando a experiência de uma amiga belga, que ela fez um trabalho na Bélgica com mulheres migrantes que mal sabiam falar a língua, então foi feito um trabalho para ensinar francês e para politizar, esclarecer, enfim, desenvolver um trabalho de consciência dessas mulheres. E esse trabalho foi feito com os jogos pedagógicos, é uma coisa muito interessante. Essa amiga minha, ela própria construiu, e agora ela está aqui no Brasil, está fazendo trabalho. Ela é militante do MAIS, assim como eu, sou do Movimento por uma Alternativa Independente Socialista. E, assim, ela está fazendo isso lá em São Paulo, na Zona Leste, um trabalho, assim, sobre a questão da reforma da Previdência. Ela montou um quebra-cabeças e assim, a pessoa, enquanto joga, ela vai discutindo e vai assimilando os conceitos do que significa essa reforma. Então, eu pensei muito em fazer isso com a questão da auditoria da dívida. Inclusive, a gente tem um gráfico aqui que é perfeito para fazer esse trabalho lúdico, né? Porque é uma pizza com várias fatias. Então, assim, eu já estou se embolando. Eu tinha falado isso com a Helena, né? Mas depois eu fiquei um tempo fora, assim, enfim. Mas agora eu estou assumindo publicamente o compromisso de estar trabalhando nisso. Eu acho que é muito importante a gente chegar à população mais precarizada, a população de baixa escolaridade, que é a população realmente mais explorada e que é essa população que é extremamente manipulada pelos meios de comunicação, pela ideologia dominante, e que a gente precisa fazer um contratrabalho nesse sentido e está trabalhando com diversos temas, né? E agora é o tema da questão da auditoria da dívida. Eu acho que é um tema importantíssimo, inclusive para convencer essas pessoas que têm, que como o Paulo falou até aqui no começo, o Paulo Eduardo, ele falou de que as pessoas mais simples, elas têm muita dificuldade em aceitar a ideia do não pagamento da dívida, de suspensão do pagamento da dívida, exatamente porque a noção que elas têm sobre dívida ela comprou uma geladeira, parará, fez uma dívida, tem que pagar. Então, eu acho que a gente está trabalhando com esses conceitos, está mostrando, através desses jogos pedagógicos, através de uma coisa mais palpável para essa população, o que significa esse sistema de dívida, o que isso está ocasionando no país, o que isso está ocasionando na vida dessas pessoas. Muito obrigada a todos que fizeram acontecer este seminário, esse encontro que está sendo maravilhoso. Obrigado. Opa! Antônio Oscar. Isso aqui só não derruba vereador. Como eu torço todo dia. A Heloísa vai dar um informe, depois é o Antônio Oscar. Vai, Heloísa. Vê se ela machucou ele. Eu só estou passando na frente porque eu tenho uma questão para comunicar a vocês e até para pedir opinião, porque a gente fala em democracia e, de repente, a gente baixa, assim, com autoritarismo, uma mudança. Então, vamos praticar aqui na origem, né? É o seguinte, essa segunda mesa, nós vamos fazer um intervalo para um coffee break, porque também todo mundo está precisando, né, de se reabastecer. Mas aí vem uma questão, o seguinte, na terceira mesa nós estávamos esperando um grande palestrante aí, que até teu amigo também, né, o Mauro, e ele ficou doente, e foi de repente, porque ontem ele confirmou comigo, e hoje ele não vai poder estar presente. E chegou de Brasília o Rodrigo de Ávila, acabou de chegar de avião, está aqui. Então eu perguntaria o seguinte: faremos esse intervalo para o coffee break e depois, então, introduziremos na cena o Rodrigo ou damos continuidade imediata
Não, eu quero saber do público, se eles preferem. O Rodrigo está aqui para no horário estipulado, sem problema nenhum. Eu só quero saber do público aí de vocês. Vocês se comprometem a voltar, porque uma das questões é assim, aí todo mundo vai embora. Então, o Rodrigo veio de Brasília, é uma questão séria. Então, a gente não pode fazer o coffee break e depois, na hora de voltar para cá, não tem ninguém. Vamos fazer a votação? Mas tem que dizer qual é o tempo. Não, o tempo de coffee break, meia hora. 10 minutos. 15 minutos? 15 minutos, tá bom? Contempla todo mundo, Tá coffee bom. break. Tá? Então- A gente vai dar o andamento aqui, temos mais 2 inscritos aqui, tá bom? E vamos pro coffee break e voltamos. Ainda não acabou ainda não, gente. Tem 2 falas aqui. Acabou, peraí. Que ele vai Peraí, ainda tem ter- 2 falas aqui, gente. Por favor, vamos garantir aí. Tem o Antônio Oscar, a Heloísa já falou. Só o Antônio Oscar, só. Você quer falar? Bom, boa noite, boa tarde, boa noite a todos e a todas, né? Eu, na realidade, né, quer dizer, primeiro é ressaltar a importância do debate, né, quer dizer, nós sabemos o quanto essa questão da dívida, né, quer dizer, é grave, né, do ponto de vista de como ela afeta a vida do povo brasileiro, né, mas eu queria, já que a dívida, e nós estamos falando de economia, né, eu queria trazer uma temática que eu não sei se já foi tratada nesse evento, né, mas de qualquer forma eu gostaria de voltar a colocá-la na pauta, né, que é a economia solidária, né? Eu não sei o quantos dos presentes conhecem, né, sobre economia solidária, né, mas é um movimento social, né, que hoje é organizado nacionalmente, através do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, dos fóruns estaduais nos 27 estados brasileiros e em inúmeros fóruns municipais, né? E a economia solidária vem justamente, né, se contrapor à economia do mercado, à economia do capital, né? E tem no Brasil, né, a sua maior referência teórica, o professor Paul Singer, né? E a economia solidária, então, ela parte de alguns pressupostos, né, que são coerentes, né, com essa sua contraposição ao capital, né? Então, da economia solidária, né, não pode existir a relação patrão e empregado. Ou seja, o que tem valor é o trabalho e não o capital. Eu, enquanto trabalhador da economia solidária, eu não vendo a minha força de trabalho. Eu me associo a outros trabalhadores, né? Seja na forma de uma cooperativa, numa forma de uma associação, que pode ser formalizada ou não, e eu então vou produzir e vou comercializar de forma autogestionária. Então, este é um movimento que vem ganhando força no Brasil, cada vez mais, né? E não só no Brasil, outros países hoje, isso já se discute, inclusive, né, começa a ser debatida em cenários internacionais, como as próprias Nações Unidas, né, para justamente esse enfrentamento, né, quer dizer, que o capital trouxe para o mundo todo, né, onde hoje ele se sobrepõe, inclusive, aos Estados nacionais, né? Então, hoje, na realidade, né, uma grande multinacional acaba tendo muito mais poder do que, muitas vezes, o Estado brasileiro, mas isso não é particularidade do Brasil, né? Então, é essa construção, né, quer dizer, que, na realidade, está sendo feita, né,
a economia solidária enquanto movimento social, né? Ela hoje não tem o grau de organização que tem o MST, que tem outros movimentos que já foram aqui citados, né? Mas ela vem num crescendo e num grande desafio, né? Como é que você faz essa transformação respeitando as regras democráticas? E quando a gente fala, vamos fazer a revolução, né? A revolução feita por quem? Quem assume o poder? Quais são as condições, né, disso se manter? E nós estamos vendo isso hoje na experiência da Venezuela, né? Onde, né, assume, né, uma proposta de governo popular, né, mas que, de alguma forma, acaba não achando uma solução para atender as necessidades da população, e hoje isso começa a ser revertido e politicamente esse governo tendo dificuldade. Então, o que eu queria trazer aqui para a mesa, né, quer dizer, é esse questionamento, é essa reflexão, né, porque na realidade é isso, né? E aí eu gostaria de ver, inclusive, os conselhos de economia, né, quer dizer, pautarem isso, né? Se nós estamos hoje tanta gente discutindo a economia de mercado, né, que outra economia, e aí nós estamos falando apenas de um sistema político, né? Vamos fazer o comunismo, o socialismo, não, nós estamos falando de uma outra economia, sobre uma outra relação, onde, né, o que é valorizado, né, é o trabalho e não o capital. Inclusive, porque na economia solidária, né, quer dizer, ela também busca criar mecanismos de financiamento, porque qualquer atividade produtiva precisa de ter mecanismo de financiamento, mas que, na realidade, não recorre aos mecanismos de mercado. Então, nós temos os bancos comunitários, temos as cooperativas de crédito, temos os fundos solidários como alternativa para que as necessidades de financiamento da produção da economia solidária se deem, mas sem reforçar, né, quer dizer, os mecanismos já aí consolidados da economia de mercado. Obrigado. Acho que não tem mais ninguém inscrito. Vou passar de novo para o Paulo e para o professor Raimundo aqui. Posso ir? Olha, eu vou procurar responder bem objetivamente, dado o adiantado da hora. Primeiro, vou pegar a intervenção da Lauren, que fez aqui o desafio de como levar essa discussão para o povo, registrando naturalmente que essa discussão ela acaba sendo complexa e muitas vezes muito hermética. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar com a realidade. A realidade atual, ela nos fornece dois elementos muito provocativos e muito didáticos. O primeiro elemento é a crise econômica. Por que o Brasil é um país tão vocacionado para o desenvolvimento das forças produtivas, para o crescimento, dadas as nossas condições? Temos tudo, temos uma população jovem, temos terras, temos indústria ainda, um conhecimento científico e tecnológico, inclusive, sob o ponto de vista de países da periferia do capitalismo, é algo invejável. A gente desenvolveu aqui no Brasil vários segmentos industriais, principalmente nos anos 60, 70, que é digno de nota. Não é somente a Petrobras, por exemplo, que foi uma empresa que se destacou numa área extremamente complexa de atividade. Posso lembrar o setor elétrico, o sucesso do setor elétrico integrado, que foi destruído pelo Fernando Henrique e que teve continuidade, inclusive, nos governos do Lula e da Dilma. Posso citar o setor de telecomunicações, que foi responsável, inclusive, por essa pujante rede bancária que nós temos a explorar o povo, bem como a estrutura da mídia dominante, que se aproveita também desse serviço de telecomunicações, que foi desenvolvido pela engenharia brasileira. É importante lembrar tudo isso. Agora, hoje, nós temos um grau de desemprego no país que é assustador. E não é só isso. Existe a superexploração do trabalho. O nosso trabalhador é extremamente arrochado em termos de ganhos.
80% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos. O grosso dessa população economicamente ativa se situa, em termos de rendimento, entre 1 e 2 salários mínimos. É uma vergonha. O que nós temos no Brasil não é simplesmente desigualdade. Desigualdade a gente tem na Europa. Qualquer um que circula na Europa vai ficar embevecido com a situação do trabalhador, mesmo com o processo de retirada de direitos que lá está em curso. O que nós temos aqui é algo muito semelhante à escravidão, vocês me desculpem. As condições que os trabalhadores são submetidos, especialmente os trabalhadores de baixa qualificação, é vergonhoso. E basta ver as condições de vida, não só dentro do trabalho, nos seus locais de moradia, essa violência desmedida, a falta de serviços públicos. Então, isso tudo evidencia um modelo absolutamente cruel. E, por outro lado, a crise política ela é marcada especialmente, não somente pela crise econômica, porque ela alimenta a crise política, mas também por essas operações anticorrupção. A mais famosa dela é a Lava Jato. O que essas operações estão escancarando para o Brasil inteiro? E eu acho que a esquerda aproveita pouco isso. Nós não temos um sistema de representação política em relação ao povo. Os tais representantes que nós elegemos são representantes dos cartéis econômicos, que controlam financeiramente, inclusive, o processo eleitoral. O Marcelo Odebrecht falou com a maior cara de pau: eu organizei as eleições de 2014. E, de alguma maneira, ele tem razão. Ele bancou os candidatos principais dos grandes partidos, que nesse momento, inclusive, tramam uma dita reforma política para fortalecer as suas posições de partidos corruptos, correios de transmissão dos cartéis econômicos. Então, veja bem, nós temos a faca e o queijo na mão para denunciar essa gente. É verdade que a estrutura de mídia que temos no país não favorece, que é outro escândalo que temos aqui. Na verdade, é um dos setores onde o cartel econômico manda e desmanda, não é isso? São essas famílias que controlam jornais, revistas e principalmente canais de televisão, que são concessões públicas. Então é um conjunto de deformações. O fato é que nós nesse momento assistimos a uma guerra de classe, movida pelos ricos contra os pobres e os assalariados no país. Isso precisa ganhar denúncia, isso precisa claramente ser escancarado para a população, mas junto com a apresentação de um projeto alternativo de modo de viver, de modo de organizar principalmente o Estado brasileiro, porque essa é uma contradição que eu acho que nós marxistas precisamos discutir. Hoje, a possibilidade que eu vejo de se atenuar os mecanismos de exploração do homem pelo homem é através do Estado. E isso implica que a gente discuta mecanismos de democratização desse Estado. Quando eu digo que o Estado é que pode ser a grande instância de você combater de forma violenta, não somente a exploração do homem pelo homem, mas principalmente esse processo de fortalecimento permanente dos super ricos, passa pelo Estado. Nós temos que ganhar o Estado. Essa que é a grande verdade. Nós quem? Nós trabalhadores, nós que somos a maioria do povo, em torno de um projeto que, no caso brasileiro, tem que adquirir especificidades brasileiras. O Brasil é um país ímpar. Eu costumo dizer que talvez só tenha um país no mundo que tenha tido tantas condições de desenvolver um projeto próprio de desenvolvimento. E esse país desenvolveu. Esse país é os Estados Unidos da América. Eles há 200 anos resolveram construir um projeto. A sua elite resolveu construir um projeto. Fez uma guerra contra a metrópole da época, que era a potência imperial da época, que era a Inglaterra. E construiu esse projeto e foi exitoso. Eu acho esse projeto um lixo. É um projeto baseado na exploração do homem pelo homem, baseado numa dinâmica belicista. Em qualquer momento da história dos Estados Unidos, eles estão fazendo guerra e tem um objetivo isso. É puxar o conjunto da economia, principalmente em termos de inovações científicas, tecnológicas. É um modo cruel de desenvolver uma sociedade. E eles a desenvolveram. Tanto é que construíram esse império global. Os Estados Unidos é um império no mundo. E isso é uma variável que nós teremos de trabalhar objetivamente. Quando eu contesto a ideia simplista de uma mera ruptura com
o mundo capitalista hoje no Brasil, em primeiro lugar é que eu acho que essa é uma questão que hoje tem que ser mediada em função do desenvolvimento das forças produtivas, que hoje estão subordinadas ao regime do capital. Esse é um primeiro problema. Mas temos problemas de natureza política. Para a gente fazer um movimento dessa envergadura, é necessário que a gente tenha o povo ao nosso lado e é necessário que a gente tenha forças armadas. Esse é outro mito que a esquerda não enfrenta. Nós temos que enfrentar a questão militar ou não, porque senão essa discussão da ruptura, sem olhar a questão militar, não passa, me perdoem, de demagogia. A gente não consegue, embaixo do império, enfrentar um processo revolucionário de ruptura sem enfrentar a questão militar. E alguém tem alguma pista de como é que a gente enfrenta a questão militar? Me parece que não. Então, por isso, é necessário, de alguma maneira, a gente pensar em criar nossa própria musculatura, porque senão é ilusão imaginar isso. Nós não somos... Há quem possa evocar o exemplo de Cuba. Ora, Cuba era um cassino dos Estados Unidos. O Brasil é a mina de ouro dos Estados Unidos. Se em Cuba eles fizeram o que fizeram, então continuam fazendo há 50 anos verdadeiras barbaridades, atentados contra a Revolução Cubana, o que fariam aqui? Caso a gente ousasse, sem ter o povo e sem ter força militar a nosso favor, como que nós enfrentaríamos a fúria do império? Essa que é a grande questão. Não adianta, para um estrategista, não adianta simplesmente estabelecer objetivos. Temos que ver qual é o movimento do inimigo, e o movimento do inimigo é poderosíssimo. Então, eu acho que a conjuntura deve ser o nosso principal caminho de esclarecer nossas posições junto à população, especialmente a população mais pobre. A esquerda, de alguma maneira, ela também tem um lugar muito cômodo nessa estrutura absolutamente bárbara que foi criada no Brasil, na tal modernização capitalista feita principalmente pela ditadura. A classe média, que é hoje um extrato extremamente conservador no Brasil, é uma classe média criada pelos militares. Nós temos que criar a classe pobre e assalariada com poder de intervenção na política, é isso que falta. A população não apita na política, eu concordo inteiramente. Esses mecanismos de democracia que estão em curso são inteiramente furados. Mas essas operações anticorrupção estão deixando claro isso. Alguém acha que em Brasília nós temos representantes populares? É evidente que há exceções, mas a grande maioria é despachante de cartel econômico. Eles fazem o que os cartéis mandam e está todo mundo assistindo isso. É o Marcelo Odebrecht dizendo que organizou as eleições, é o pai dele dizendo que manda em todo mundo, esse Joesley que manda em todo mundo, não é isso? Comprou mais de 1.800 políticos, a Julieta está lembrando aqui. É isso, ele fala, em alto e bom som, nós é que temos que tirar consequência disso. Eu não sei como, aliás, que não houve um amplo movimento de unidade das forças de oposição ao Temer, para a sua destituição, junto com esse Congresso que está aí, junto com esses governadores. A situação do Rio de Janeiro é uma situação completamente escandalosa. Isso é uma quadrilha que está no governo, metade está presa e a outra metade continua no Palácio Guanabara ou na Lerge, fazendo o que bem entende. É um escândalo um negócio desse e prestando informações a um banqueiro internacional, que é esse Henrique Meirelles. Então, está tudo fora do lugar. Está nos faltando, na verdade, capacidade de projeção de posições e luta objetiva em torno de questões que poderia ter uma ampla unidade no seio da esquerda, mas essa unidade hoje é prejudicada pela ilusão lulista. Vou logo dizendo isso. As pessoas acham que o Lula possa ser um atalho. O Lula já foi um atraso histórico gigantesco em 2003, a partir de 2003, e nesse momento ele pode ser o verdadeiro coveiro de qualquer possibilidade de reação popular ao modelo dos bancos e das multinacionais, que é quem manda no país. Então a gente tem que enfrentar essa contradição. E por fim, eu quero lembrar que quem faz revolução é o povo organizado. A gente precisa organizar o povo, precisamos ter novos instrumentos. O principal instrumento partidário que nós tínhamos, que era o PT, se deformou, na verdade é essa. Hoje é um partido que se assemelha, eu diria, ao PMDB, tem uma vocação de centro, busca dialogar com o sindicato, mas principalmente fazer política para a alta burguesia, e por aí arrastou também movimentos sociais importantes. O próprio
próprio movimento sindical, com influência da CUT, me parece que se enfraqueceu muito. O próprio MST se deixa iludir pelo fenômeno do lulismo, dentro da ideia de que, frente ao que está aí, o Lula é o menos pior. Não é o menos pior. O Lula hoje talvez seja, inclusive, a grande solução para a crise que a burguesia se envolveu, inclusive com essa combinação de crise econômica e crise política motivada pelas operações anticorrupção. Quero lembrar que o Lula é o único político hoje que tem amplo trânsito na alta burguesia, e a alta burguesia é o alto empresariado. Não é essa classe média histérica que vai para o meio da rua, em Copacabana ou em São Paulo, lutar com aquele pato amarelo. Essa turma aí é bucha de canhão. Eu estou falando na família Marinho, na família Gerdau, naqueles que têm poder econômico, são os donos dos cartéis. Entre esses, o Lula, Paz e Amor, circula com muita desenvoltura. E o Lula circula com muita desenvoltura também junto ao povo. Então eu pergunto, no meio dessa crise, o Lula, essa é a última provocação que eu faço e vou encerrar, o Lula pode ser o nosso novo Macron. Dizem que as classes dominantes procuram um político, tal qual o francês, que teve a capacidade de reunificar, na verdade, as bases que estavam muito dispersas, tanto dos republicanos como dos socialistas franceses, que compunham o centro, que inclusive sustenta o modelo neoliberal na França. Pois bem, frente à desmoralização dos republicanos e à desmoralização dos socialistas, o Macron surgiu como se fosse uma novidade e conseguiu reunificar esse centro e derrotar tanto a extrema-direita como a esquerda. Eu acho que no Brasil, se há um político no meio dessa confusão, ainda com a capacidade de recoesionar um centro político, esse nome se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Espero estar enganado, mas eu apenas faço com isso uma provocação para aqueles que ainda alimentam ilusões com o lulismo. Eu sei que o problema é muito grave, porque também admito que a esquerda, que não se rendeu e não se vendeu, não oferece um projeto para o país, até porque ela é marcada por divisões muito sérias. Essa esquerda que não caiu no cantochão do lulismo, ela é muito heterogênea, ela precisaria também afinar suas posições. Então, eu acho que isso é um problema sério. E, por fim, para não deixar sem resposta ao Antônio, que levantou a questão importante da economia solidária, eu acho que a economia solidária é um caminho, sim, alternativo de organização e de produção para os trabalhadores, mas eu só confio na possibilidade da economia solidária ganhar raízes, ganhar peso, ganhar expressão no contexto de uma mudança macroeconômica conduzida pelo Estado Nacional. Não é possível a gente alimentar ilusões da economia solidária vir a se firmar como alternativa real em meio a um modelo financiarizado de capitalismo e, principalmente, dependente e subalterno no jogo global. Nós temos hoje uma inserção no jogo global capitalista extremamente medíocre e muito cruel com o nosso povo. A gente está se especializando, essa badalação em torno do tal do agronegócio, que é técnico, que é pop, é por conta justamente dessa nossa inserção subalterna. Nós precisamos exportar produtos minerais, produtos agrícolas, carnes, para poder importar os bens de consumo que principalmente fazem a festa do andar de cima, mas também alimentam os sonhos das camadas médias e dos pobres e assalariados brasileiros. Se nós não rompermos com a lógica desse modelo, a gente fica emparedado, fica num beco sem saída, inclusive para a perspectiva da economia solidária. Então, também na perspectiva de um novo tipo de conformação econômica, mais do que nunca um novo modelo é necessário. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Vou passar a palavra para o engenheiro Raimundo. Meus amigos, vamos pro provocação feita, provocação aceita. Quando eu era deputado, em 1980, eu escrevi um artigo chamado Direito à Dúvida, em que eu, na verdade, criticava um erro que acompanha a esquerda o tempo todo, que é a visão maniqueísta. Ou é preto ou é branco. Eu nunca fui do PT, não sou lulista, mas reconheço que teve vitórias importantes, que os setores populares ganharam.
há um perigo enorme de transformar agora o Lula do grande salvador no grande inimigo, o grande diabo. Eu, por exemplo, estou plenamente aberto que, se houver alguma possibilidade do Lula vir a ser candidato, eu vou fazer a campanha do Lula, porque acho que eu não tenho muita alternativa. Eu nunca fui lulista e nunca fui do PT. Só para deixar claro que não há unanimidade aqui. Pelo contrário, pensamos muito diferente. Acho que o Lula e setores que ficaram do PT têm plena condição de avançar. E digo isso sem nunca ter sido do PT, não tive nenhum cargo no governo do Lula, nem da Dilma, etc. O Lula me conhece, a Dilma nem me conhece. Então eu discordo disso. A gente não pode transformar o Lula num grande inimigo. Eu acho que ele pode ser uma possibilidade, um caminho para sair dessa crise, que é muito mais profunda do que parece. Eu acho que a gente pode caminhar para o fascismo aberto. E acho que, se o Lula permitir, for um instrumento que viabilize uma saída, eu quero deixar claro que eu estarei nessa corrente aí. Há uma outra observação que eu queria fazer, quando se tocou do imperialismo aqui, que é o seguinte: eu acho que a China apresentou algumas alternativas diferentes no modelo chinês. Não vou discutir se a China é socialista ou não, nem tenho competência para discutir isso. Mas fez a maior integração social do século, dos últimos 100 anos. Uma coisa fantástica. Se olhar o que ela pegou de miserável e conseguiu fazer com que tenha um trabalho e emprego, hoje é uma coisa fantástica. Eu acho que não se pode ignorar que este modelo está dando certo e está gerando trabalho, gerando emprego, melhoria de qualidade de vida e tudo. O socialismo tem nisso um dos seus importantes objetivos. Então, eu examino o modelo chinês com muito carinho, com muita atenção. Não acho que o Brasil vai seguir aquele caminho, porque aquilo é muito, como diz o chinês, nós temos um socialismo com características chinesas. Eles usam essa frase. Realmente, não vamos copiar nada que dá tudo errado. Então, duas diferenças aqui. Eu tenho pela China um respeito muito grande, acho que ela pode realmente estar apresentando um modelo alternativo que está dando certo. E no caso do Brasil, eu quero deixar claro que tudo, pelo que eu estou vendo na frente aí, o Lula é uma possibilidade da gente ter um caminho de saída para a gente não aprofundar no fascismo. E se for isso, eu estarei nesse caminho. Não vou cometer o mesmo erro do maniqueísmo. Ou é preto ou é branco, porque a realidade não é nem preto nem branco. E eu, que nunca fui do PT nem lulista, acho que ele vai ser um caminho para a gente. Era isso que eu queria dizer, agradecendo. E eu tenho que ir, porque eu vou jantar, só para deixar inveja em você, eu vou jantar com a minha bisneta. Então eu preciso sair. Muito obrigado. Nós queremos agradecer aí a presença do engenheiro Raimundo, do Paulo, né, pelo debate maravilhoso. Lembrando que nós temos 15 minutos para o coffee break. Claro, claro. Olha, o Paulo vai fazer uma propaganda, 2 minutos. Muitas pessoas se referiram aqui ao programa Faixa Livre, muitos acompanham o programa, e eu tenho em mãos um conjunto aqui de pequena propaganda que foi feita generosamente por um dos nossos ouvintes. Então eu vou deixar aqui a vocês, já vem nos saquinhos, é uma propaganda interessantíssima aqui e é uma doação de um dos nossos ouvintes. Então vocês podem levar lá para a mesa, por favor. Agradeço. Então, gente, 15 minutos de volta para cá para o debate do companheiro Rodrigo Ávila, da Dívida Cidadã aí, que vai contribuir com a gente aí, tá bom? 15 minutinhos. Subir a escada à esquerda. A sua esquerda fica no andar superior. Quem não puder subir escada, tem um elevador, tá bom? Essa primeira escada na saída à esquerda. Tudo, a gente vai justificar a ausência da Maria Lúcia Fatorelli, que por orientação médica, ela tem limitações para viagens aéreas.
e o médico não autorizou a companheira estar presente hoje, mas a coordenação nacional encaminhou o nosso grande companheiro Rodrigo Ávila, que já vou chamá-lo depois das justificações, das justificativas, né? O Honório, ele fez uma cirurgia nos olhos e não pôde estar presente. A Maria Inês Bravo, da UERJ, ela teve que ir a Porto Alegre, a trabalho acadêmico, participar de um seminário, né? Bem, a importância dessa atividade hoje é que a gente dá o pontapé inicial em Niterói e que isso se reproduza em todas as cidades desse país, né? A gente reunir pessoas, e a gente viu na mesa anterior, ninguém precisa falar a mesma língua, né? Tem que ter diferenças sim, e é assim que a gente tem que agir. Não é porque pensa diferente que a gente tem que estar distante, não. A gente visa uma sociedade que tenha tolerância, que a gente está indo para um caminho sem tolerância, e a gente tem que remar contra essa maré. A gente quer agradecer a presença do nosso deputado estadual, Flávio Serafini, está aí presente. Está fortalecendo a frente parlamentar na LERJ, em defesa desse projeto de lei, que a gente tira como uma das bandeiras dessa iniciativa, né, que é garantir a auditoria cidadã, que a gente quer acompanhar, cidadã, porque a gente quer acompanhar essa auditoria também. Não é para eles fazerem a auditoria, não. Para que eles façam auditoria com a nossa participação, com a participação da sociedade civil organizada e de todos aqueles que queiram acompanhar e garantir transparência nas contas, porque dinheiro existe, só que tem prioridade para esse dinheiro. A prioridade para esse dinheiro é favorecer lucros e benefícios a uma pequena parcela da sociedade. Né? Quem teve a oportunidade de fazer um sobrevoo pelo estado, viajando de avião, vê a quantidade de casas de moradia, que isso não é dignidade, a quantidade de favelas, sem saneamento básico, sem acesso à saúde pública, né? A gente vê o governo desmontando o Sistema Único de Saúde, esse atual governo golpista. Tem gente que acha que não é golpista, né? E tem outras iniciativas, como o Fórum de Acompanhamento do Orçamento em São Gonçalo, que parece que agora está se estendendo a Itaboraí, né? Maricá também. É isso aí. Que está desde 2007, né? São Gonçalo, desde abril, né? De 2017, desculpa. Tem aí o Fórum de Transparência, que o Antônio Carlos já é um ativista aqui na cidade, que questiona as contas públicas, que a transparência, luta aí por essa transparência. Bem, vamos então iniciar nossos trabalhos, chamando o nosso companheiro Rodrigo Ávila, economista da Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Uma salva de palmas. Ele vai focar aí no debate referente ao superávit primário e à lei de responsabilidade fiscal. A ideia é ele fazer uma apresentação no entorno aí de 40 minutos, tá? Depois abrir para perguntas e intervenções. Agradecer também a presença da nossa vereadora de luta, a Thalíria Petroni, ao vereador de luta, combatente aí, o Paulo Eduardo Gomes. E para todos nós, lutadores e lutadoras que estamos aqui, estamos aguerridos aí, tentando construir uma sociedade diferente com que essa que nós encontramos. É isso aí. A palavra é toda sua, companheira.
Obrigado, Glauco. Obrigado a todas e todos que estão aqui, né, até agora, nesse debate. É uma prova aí de que esse tema realmente é o tema principal do país e gostaria de agradecer, né, pela presença maciça aqui. Inclusive, estamos já no adiantar da hora, é muito importante mesmo essa presença da sociedade, das pessoas, né, que estão aqui, exatamente para discutir a questão da dívida pública, né, que não é discutida em nenhum grande jornal. É o que a gente vê, né, como está nesse panfleto, né, as notícias que se colocam hoje não passam pela dívida pública. A dívida parece que não existe. Mas qual que é a ligação entre a dívida e a nossa vida prática, né? Isso não é discutido na televisão. E é exatamente para isso, né, que existe, né, para fazer essa ligação entre a dívida pública e a vida prática das pessoas, que tem a Auditoria Cidadã da Dívida. Por isso eu saúdo aqui o lançamento do Núcleo Niterói, muito importante essa iniciativa, né, para mostrar, né, distribuir esse conhecimento, né, a ideia é exatamente essa, descentralizar o conhecimento, a mobilização social, né, por isso é fundamental essa iniciativa. Parabenizo a Helena, todos os coordenadores, todos os integrantes do Núcleo, né, Niterói. Pode passar. Pois bem, é exatamente como eu estava colocando, né, a estratégia de ação, ela parte, o primeiro ponto para haver uma mobilização é o conhecimento da realidade, né? Sem conhecer que é por causa da dívida pública que nossa vida está prejudicada, os serviços públicos estão prejudicados, o primeiro passo para haver mobilização é o conhecimento, porque se ninguém souber disso, que a dívida é a causa dos problemas, nós não vamos conseguir mobilizar, principalmente uma mobilização social consciente, né? E aí vem a alternativa das ações concretas, né? A auditoria da dívida pública para desmascarar esse sistema da dívida, como a gente vai explicar aqui, democratizando o conhecimento da realidade financeira do país, exatamente com a criação dos núcleos, né, regionais, né, municipais, estaduais, da Auditoria Cidadã. Estamos também nesse esforço, né, da consulta nacional sobre reformas e auditoria da dívida, que vocês devem ter, né, acompanhado aí na entrada, estava sendo distribuído. Pode passar. Bom, então vamos lá. Vamos então ver como que a dívida pública afeta diretamente a nossa vida. A primeira prova, né, que inclusive está nesse panfleto aqui, muito bom por sinal, é exatamente esse gráfico, né, que mostra, esse gráfico específico, ele mostra o Orçamento Geral da União em 2016, o ano passado, né, o que foi realmente executado, né? Esse do panfleto é o de 2017, é a previsão, por isso que ele está 50,66. Mas no ano passado foram 43,94% do orçamento geral da União para se pagar dívida pública. E aí vem a questão, mas que dívida é essa? De onde surgiu isso? Como é que pode o gasto com a dívida estar o dobro da Previdência, que sustenta dezenas de milhões de aposentados e aposentados, e as suas famílias, né? Porque tem muitos aposentadas e aposentados que sustentam as suas famílias, né? Como que uma dívida que beneficia principalmente meia dúzia de banqueiros pode ter o dobro de recurso das áreas, de uma área como a Previdência? 10 vezes mais recursos do que áreas da saúde, educação e vai por aí. Então, o primeiro passo é a gente conhecer o orçamento geral da União. Inclusive,
Essa fatia de baixo, ali, azul, tá um pouco, a letra é muito pequena, né? Porque as áreas sociais têm tão pouco recurso que fica até difícil, né, de botar o texto, porque é tão pequeno que a letra realmente fica pequena. Mas aquele item ali de baixo, azul, que são as transferências a estados e municípios, é muito importante a noção de como que a dívida pública federal, ela compromete completamente as transferências a estados e municípios. E aí a gente vê por que, né, uma das causas, né, pelas quais o estado do Rio está nessa crise, os municípios, né, também estão, é porque as receitas são concentradas na esfera federal. E o recurso que chega efetivamente aos estados e municípios, que é aquela parte azul do gráfico lá embaixo, que é cerca de 10% só, ou seja, menos de 1/4 do que se gasta com a dívida, né, é todas as transferências que a União deve aos estados e municípios. Por exemplo, o imposto de renda, o IPI, né, tem que ser partilhado com os estados e municípios, está lá. E várias outras transferências. Aí a gente vê uma das causas, né, da precariedade do estado do Rio de Janeiro, está ali. Antes de passar para o próximo item, é interessante a gente discutir quais são os argumentos que às vezes aparecem, né? Muitos economistas neoliberais, né, e inclusive muitos blogs e sites de ultradireita, né, como Spotnik, Mercado Popular, né, esses sites que vêm tentando popularizar esse pensamento de ultradireita, né, vem colocando várias críticas, né, a esse gráfico, que nós temos que estar preparados para responder, porque essas críticas elas vêm direto, né? Se a gente mostrar esse panfleto para algum economista neoliberal, ou alguém do governo, né, alguém do governo Temer, ou alguém do governo Pezão, eles logo vão vir com uma crítica sobre esse gráfico, que é a seguinte: mas vocês incluíram a rolagem da dívida. Olha os nomes técnicos, né? É um nome todo economês, né, que é muito difícil de se entender. Então,